Alô, amigos internautas, aqui estamos. Hoje é quinta-feira, são 20 horas e sempre nesse dia, nesse horário, a gente está por aqui. Sempre nas terças e nas quintas. São os dias de nós fazermos as nossas entrevistas. Entrevistas quando a gente recebe convidados, convidadas e quando assuntos importantes nós tratamos aqui no Oeste Goiano. Mais exatamente no Hoje é Notícias, que é o nosso endereço no Instagram. Estamos no Instagram, estamos também no YouTube. No YouTube, o nosso canal é o Oeste Goiano Notícias. E, portanto, sempre nas noites de terças e quintas, recebendo convidados e assuntos importantes são tratados. A gente sempre faz convites para as pessoas aqui virem, pessoas que têm coisas positivas para contar. E vejam só hoje o nosso assunto. Hoje nós vamos entrevistar uma pessoa muito respeitada aqui em Iporá. Nós convidamos, ela aceitou vir. Será a partir de agora a nossa entrevistada. Nossa entrevista de hoje, ela está aqui. A dona Yelza Rossi Cardoso Menezes, é liderança na Igreja Batista em Iporá, vai ser a nossa entrevistada. Hoje a gente vai falar sobre religião, sobre a prática religiosa dela e da igreja dela, a vivência dela na igreja, no hospital evangélico, um hospital que ela viu surgir em Iporá. Enfim, uma sessão saudade, muita coisa boa para contar. Dona Yelza, eu saúdo a senhora, minhas boas-vindas. Muito obrigada. É um prazer estar aqui e também falar sobre isso. Você já citou o meu nome aí, e eu gostaria de dizer que eu nasci em Paranaguá, no Paraná, e a minha infância foi em Antonina, uma cidade litorânea perto, e a minha adolescência e mocidade em Curitiba. Muito bem. Eu tenho 83 anos, vou fazer 84 em setembro, se o senhor assim permitir. Ele permitirá. A dona Yelza é muito conhecida em Iporá, mas é sempre bom dizer, ela é viúva do saudoso médico Naftali Menezes, o doutor César, que era muito querido em Iporá. A dona Yelza é liderança na Igreja Batista aqui em Iporá. Ela é mãe da Luciana, que é médica, é mãe da Liliana, que é farmacêutica, inclusive está aqui no nosso estúdio, e é mãe também do Leandro, que é engenheiro agrônomo. Todos eles, pessoas próximas de nós, principalmente a Luciana, com quem a gente muito conversa. Dona Yelza, vamos começar a bater um papo aqui. Eu ouvi dizer, dona Yelza, que a Igreja Batista está atualmente sem pastor. Nos fale como é esse processo de transição entre um pastor e outro. Eu quero ouvir da senhora aí como é que é isso. Tem um pastor previsto para vir, ficar na cidade? Como é que está aí esse processo de substituição? As igrejas batistas são autônomas, mas têm um regime de cooperação. Todas as igrejas batistas se unem para fazer missões, para ajuda mútua e tudo que é preciso é feito. Nós temos juntas de missões estaduais, nacionais e mundiais, onde nós mandamos missionários para todos os lados. Inclusive, agora nós estamos em campanha de missões mundiais, onde nós temos 2.000 missionários espalhados pelo mundo, em 98 países. E eles são chamados para ir para esse lugar, e nós, igrejas todas do Brasil, sustentamos esses pastores. Então, é um projeto, todos os projetos são cooperativos, mas somos autônomos. Cada igreja dirige a sua comunidade. A sua assembleia, e a assembleia é o que decide todas as coisas. Então, quanto ao pastor, agora nós estamos sem pastor, porque o nosso pastor muito querido, pastor Sidney, ele foi embora, porque teve problema na família, a mãe dele faleceu, a esposa precisava terminar a edição de Minas, e ela precisava terminar o período dela de escola como professora para aposentadoria. Então, eles acharam, por Deus, que era preciso que eles fossem agora cuidar da família, outro ministério. Então, nós estamos sem pastor, mas não estamos sem pastor porque o nosso pastor é Cristo. O rebanho continua reunido, continua unido, todas as programações continuam sempre, e nós agora nomeamos uma comissão que nós chamamos para resolver esse problema. E nós temos um pastor, que é um pastor auxiliar, que está nos ajudando. Ele é diretor da Junta de Missões Estaduais. Então, ele tem muito conhecimento de outros pastores
E nós estamos aguardando no Senhor um pastor, segundo a vontade do Senhor, para dirigir o nosso rebanho aqui. E essa comissão vai cuidar disso, exatamente. Essa comissão cuida, traz, estuda, vê a possibilidade, faz as entrevistas e traz para a congregação. A congregação decide, não é a comissão que decide. Palavras da senhora Ielza, a nossa entrevistada aqui hoje, ela que é liderança na Igreja Batista em Iporá. Estamos no G Notícias, nosso endereço no Instagram. Estamos nessa nossa transmissão a partir daqui do Oeste Goiano Jornalismo e Serviço. Estamos aqui na Avenida 15 de Novembro, 1771. E daqui do Oeste Goiano, essa transmissão segue aí para nossos milhares que nos acompanham, tanto no Instagram quanto no YouTube. E essa transmissão tem apoios do Baratão Shop, o campeão de preços baixos. Baratão Shop é o mais completo de toda a região e há mais de 40 anos está servindo toda a família. Tem amplo estacionamento e você pode pedir no Baratão pelo WhatsApp. Anote aí, 649-8154-1495. Bioenge Soluções Ambientais apoia a nossa transmissão. Bioenge é regularização e licenciamentos ambientais, desembargos e planejamento ambiental rural e empresarial. O contato, 649-9623-5621, Maiara e Wendel, a serviço da região. Posto Rede Parceirão, tem o combustível que te leva mais longe pelo menor preço. Atende você em Israelândia, nas margens da GO 060, e também em Iporá, no Posto Real, já que o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. Parceirão é sua casa nas rodovias. Laboratório Bioanálise, análises clínicas que são exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. Laboratório Bioanálise está no centro de Iporá, na Avenida Pará 365, e também com serviço de coleta em Amorinópolis, Jaupaci e em Piranhas. Continuamos aqui no nosso bate-papo com a dona Ielza Rose Cardoso Menezes. Dona Ielza, a senhora estava lá, jovem, na década de 60, vendo surgir em Iporá a Igreja Batista. Eu quero agora, numa sessão saudade, que a senhora nos conte como é que foi a fundação em Iporá da Igreja Batista. Essa igreja que está ali na Avenida Pernambuco, esquina com a Rua Catalão. A Igreja Batista originou-se com os casais de médicos, porque eles vieram mais por conta do hospital evangélico. Então, o doutor William e a Rita, o doutor Vanderlan e a Duni, e eu e o César, 3 casais, mais a Claudete, esposa do doutor Humberto. Então, nós participamos no começo com a igreja presbiteriana, que fica pertinho do hospital, e depois com a igreja da praça, a igreja cristã evangélica. E depois nós... não é que houvesse divergência, mas as nossas doutrinas, na parte mais de organização, vamos dizer, é diferente, né? Porque cada igreja tem a sua realidade. Então, nós começamos a nos reunir nas nossas casas, para fazer a escola dominical com as nossas crianças. Primeiro na sala das casas, depois passamos para a garagem, e nisso nós construímos uma casa pastoral, que fica também ali na Avenida Goiás? Não. Pernambuco. No mesmo local ou não? No mesmo local que foi construída. É na Pio XII mesmo, é na Pio XII. Então, nós construímos essa casa e, quando ela já estava assim, com a telha, vamos dizer, coberta, aí nós passamos para lá, porque nós já tínhamos outras pessoas que estavam junto conosco, não é? Já formando um grupo maior para a igreja. Convidamos um pastor Valdir, do Rio de Janeiro, pastor Valdir Oliveira. Ele era solteiro, ele veio, depois ele voltou, casou, veio com a esposa. Nisso nós já tínhamos construído também, começado a construir o templo. Era que ano, dona Ielza? 67, né? O ano de 67. E aí nós organizamos a igreja e passamos a frequentar já como Igreja Batista, né? Já tínhamos um número grande de membros, então nós passamos a ter a nossa doutrina, vamos dizer assim. E assim surgiu, portanto, em Iporá,
a Igreja Batista, igreja que está aí no centro da cidade, na Avenida Pernambuco, esquina com a Rua Catalão. E, dona Elza, a senhora lá na igreja sempre teve cargos, sempre exerceu muitas atividades, né? E lá na Igreja Batista em Porá, a senhora é conselheira das mulheres cristãs em ação, dessa primeira Igreja Batista em Porá. O que significa, dona Elza, esse cargo? Nós temos um grupo de mulheres, que também faz parte de todas as igrejas batistas, são mulheres cristãs em missões. Essa ação são missões. Então, nós temos uma revista especial onde nós fazemos estudos, fazemos reuniões de oração e nos congregamos para dividir os problemas, as ansiedades e as alegrias e contribuir muito para a igreja, né? E temos também a escola dominical. Eu fui professora, agora nós estamos passando o cargo para outra geração, para que haja continuidade. Mas nós estamos sempre presentes, né? E é muito, muito apaixonante a gente pertencer a uma igreja, a uma congregação que você viu começar com um tijolo. E quando nós estávamos lá dentro no começo, só tinha a parede e o telhado. Então, os passarinhos voavam de lá para cá, cantavam junto conosco, né? E era muito, muito agradável. Esse ano, nossa igreja fez 58 anos de organização e nós começamos com 7 membros. Os 3 casais, mais o pastor Valdir, que era o primeiro pastor que nós tivemos. Já passaram outros pastores, cada um que vai deixa saudade. E assim você vai. Por falar em cada um que passa deixa saudade, vamos rememorar aqui aquele com quem eu convivi muito, saudoso, pastor Renato Cavalcante. Temos uma boa lembrança dele. Sim. Acho que todos têm. Todos têm, graças a Deus por isso. Cada pastor que vai leva um pedacinho da gente. Pastor Renato foi o pastor que ficou mais tempo conosco. Ele teve o primeiro ministério de quase 10 anos, 9 e tanto, e depois um segundo ministério de 4 para 5 anos também. E ele foi uma pessoa muito boa, muito alegre e muito participativa. A nossa igreja era uma igreja muito grande. E depois a nossa igreja foi construindo outras igrejas. Então, porque estávamos só com a igreja do centro. Então, nós chamamos essa de primeira igreja, depois no bairro Mato Grosso, a segunda igreja, depois a terceira igreja é a Igreja Boas Novas, na Vila Brasília, é Vila Brasília, lá Itajubá, Vila Sim. Itajubá. Nós temos uma congregação no Parque das Estrelas, organizamos igrejas em Piranhas, em Montes Claros, e temos também em Caiapônia uma congregação. Tudo irradiando influência de Porá. Tudo da primeira igreja saindo, são igrejas filhas, que a gente chama, né? E umas são já organizadas independentes, por exemplo, a segunda é independente, a Boas Novas é independente, Montes Claros é independente, e as outras são congregações, quer dizer, são cuidadas por nossa igreja. Muito bem, aí revivendo o surgimento da Igreja Batista em Iporá. E como ela disse aí, uma primeira igreja batista em 1967, e a partir daí irradiando influências para os bairros de Iporá e para as cidades da região. Além de conselheira lá na Igreja Batista, a senhora é também professora da classe de senhoras da Escola Bíblica Dominical. Agora vamos falar desse cargo. A Escola Bíblica Dominical é a base da doutrina que nós temos, onde a gente aprende. Então, todo domingo, por isso que se chama Escola Bíblica Dominical, é todo domingo de manhã, nós temos classes desde o bercinho, onde nós temos as crianças de colo até 2 anos, e eles aprendem tudo, eles são ovelhinhas de Jesus, mal sabem falar. Num domingo desse foi muito interessante, porque a professora estava contou a história que Jesus é o bom pastor, e eles são ovelhinhas, e aí perguntou para uma das criancinhas, como é que a ovelhinha faz? Aí deu o microfone para ele, bé. Está aprendendo desde cedo, né, que ele é uma ovelhinha de Jesus. E nós temos classe para todas as idades, para jovens, para adolescentes, para crianças de todas as idades, primários, juniores, jovens,
e temos as classes de homens, só para homens, e classe de mulheres. Essa é a escola dominical. E outra organização que nós temos são as organizações missionárias, e nós temos que funciona toda quinta-feira, também com a classe com crianças, com adolescentes, se chamam dos meninos embaixadores do rei, das meninas mensageiras do rei, e aí das mulheres, que é a MCM, Mulheres Cristãs em Missão, e da classe dos homens. Então, todos eles têm a sua organização, o seu programa, e funciona todas as quinta-feiras também, é para a família toda. Atendendo todas as faixas etárias. Atende todas as faixas etárias. Uma igreja que segmenta o seu público e que, para cada faixa etária, tem lá a sua mensagem com a característica apropriada para aquele segmento. Dona Ielza está sendo a nossa entrevistada aqui, uma respeitada liderança da Igreja Batista em Iporá. Essa transmissão está aqui no OG Notícias, nosso endereço no Instagram, onde milhares de pessoas nos acompanham. Um abraço a cada um que nos prestigia com a audiência. Compartilhe o vídeo. Um abraço para o pessoal lá do Bar e Distribuidora Caverna, que serve a água mineral que a gente toma aqui durante os nossos bate-papos. Temos apoios, por exemplo, de laboratório bioanálise, análises clínicas, que são exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. O laboratório bioanálise está no centro de Iporá, na Avenida Pará 365, e o laboratório bioanálise tem coleta em Amorinópolis, em Jalpacê e também em Piranhas. Posto Rede Parceirão tem o combustível que te leva mais longe pelo menor preço. Atende você em Israelândia, ali nas margens da GO 060 e também em Iporá. Sim, porque em Iporá o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. E Parceirão é sua casa nas rodovias. BioEnge Soluções Ambientais, regularização e licenciamentos ambientais, embargos e planejamento ambiental, rural e empresarial. O contato da BioEnge, anote aí, 649-9623-5621, Maiara e Wendel, a serviço da região. Baratão Shopping é o campeão de preços baixos. Baratão Shopping é o mais completo de toda a região e mais de 4 décadas a serviço de toda a família. Tem amplo estacionamento e atende você pelo WhatsApp. Esse WhatsApp você tem que memorizar, 649-8154-1495, o contato com o Baratão Shopping. Dona Ielza, a senhora é muito chamada aí na cidade para orações. A comunidade lhe acolhe em momentos aí de dor, para orações. A gente vê sempre a senhora por aí. Ora aqui, ora ali. Fale-nos sobre essa emoção de fazer isso em diversos lugares e até horários onde é chamado. Eu me lembro, Dona Ielza, na década de 90, eu estava numa reunião na FAME, que existia na época, e nos primeiros contatos que eu tive com a senhora, foi anunciada a presença da senhora naquele local, que estava ali em função de fazer uma oração para todos que estavam ali naquele evento. Eu me lembro disso até hoje. E de lá para cá eu sei que foram inúmeras situações como essa. Nos fale disso, que traz a senhora da década de 60 até hoje nessa prática. A FAME foi uma oportunidade muito boa. Nós fazíamos o ensino religioso, mostrando a Bíblia e a mensagem que a Bíblia traz, não é? A mensagem de salvação, a mensagem de mudança de vida, porque sem transformação não adianta dizer que é cristão. A mensagem de Jesus o primeiro milagre foi a transformação da água em vinho. Por isso que a gente diz, quando uma pessoa ela se converte, a gente diz, mudou da água para o vinho. Não é mais aquela pessoa. Então, é pelo fruto que se conhece a árvore. E eu trabalhava na FAME e achava muito bom. E é tão interessante, porque até hoje, às vezes eu vou num posto de gasolina ou no lugar e os meninos vêm falar comigo. Oi, professora, lembra de mim? Eu digo, não lembro. Claro que não, né? Mas eu lembro da senhora. Eu digo, da onde? Da FAME. Aí eu pergunto, aprendeu alguma coisa? Sim. Então, que bom, né? Além de fazer isso, a gente fazia, agora menos, que eu fiquei mais restrita devido à idade, né? Mas eu tenho minhas filhas essa aqui principalmente, a Liliana, que é a minha chofer, né? Que conduz. Mas eu saio ainda de carro, assim, mais pertinho, ainda vou. Fazíamos muitas visitas, e principalmente para enfermos, para a gente poder orar, levar a palavra de Deus, né? Problema também, assim, às vezes, da pessoa estar de luto,
a consolação, não que a gente levasse a consolação, mas a gente pedia a consolação do Espírito Santo, e era uma coisa assim, são momentos maravilhosos, quando a gente vê que não é a gente, é Deus usando a gente, né? Porque às vezes a pessoa diz assim, a senhora tem uma oração poderosa. Não, poderoso é Deus que atende a nossa oração. Então, a gente fazia muito e continua fazendo. Nós temos ainda essa parte de visitação, temos a parte de ação social na igreja, onde nós cuidamos das pessoas que têm problemas de cestas básicas, roupas, qualquer necessidade a igreja acode, né? Então, temos também essa parte de ação social, que é muito importante, toda a igreja também participa. Temos nossos encontros festivos também, né? Em datas especiais. Agora mesmo nós vamos ter, agora mês de maio, mês da mãe, mês da família, vamos receber um conjunto musical de Rio Verde, e eles cantam muito bonito, estão convidados, dia 17 e 18, às 17h30 lá na igreja. E assim a gente vai aproveitando as datas festivas para congregar e para louvar a Deus e para agradecer e para convidar as pessoas para nos conhecerem. É um ambiente muito agradável, é um ambiente onde tem gente de todo tipo, de todo pensamento, por isso que é bom. Natural, né? Onde tem muita gente, tem pensamentos diferentes. Mas, embora muitos e divergentes, tem aquele ponto em comum que une ali, que é a fé, que é a igreja, os objetivos, que esses são pontos em comuns. E aqui vocês estão ouvindo as palavras da senhora Ielza, a Ielza Rose Cardoso Menezes, sendo a nossa entrevistada, a liderança da Igreja Batista em Porá. Estamos relembrando a Igreja Batista da década de 60, quando surgiu, estamos relembrando o Hospital Evangélico. Surgiram meio próximo, tem uma conexão bonita aí entre a Igreja Batista de Iporá e o Hospital Evangélico. E, dona Ielza, a senhora sabe que quando a gente pesquisou a história de Iporá, a gente falou do Hospital Evangélico, e nesse livro que é de minha autoria, aqui eu relato sobre a criação em Iporá, o surgimento do Hospital Evangélico em Iporá. E essa conexão é bonita, essa conexão entre o surgimento do hospital, que surgiu junto com a Igreja Batista. O hospital surgiu um pouquinho primeiro, né? E depois surgiu a igreja. E nesse livro aqui tem um texto que eu vou ler aqui, que eu transcrevi aqui para o papel, que é sobre o surgimento do hospital. Eu quero ler para reviver, já que hoje nós estamos revivendo aqui coisas boas que têm a ver com Iporá. Vamos ao texto que tenho em mãos. Ouçam só. Suail Rahal, Humberto Leão Veloso, Naftali Menezes, Dr. César, William José Alves e Vanderlan José Alves são pioneiros da medicina em Porá, com o surgimento do Hospital Evangélico. Dentre estes, o Suail Rahal foi o primeiro a exercer a medicina em Porá, cidade que já tinha tido uma casa nas proximidades do Córrego Tamanduá e da Escola Dom Bosco, onde havia atendimentos de médicos que por aqui passavam. Suail era de mineiros. Nesta mesma época, o Júlio Herberto da Costa Pinto também iniciava seu exercício da medicina em pacientes de Iporá. Fala-se também no Dr. Doriocan Curado, como primeiro médico a passar por Iporá em atendimento a pacientes. A cidade teve um local que recebia a vinda de médicos de fora e que era denominado de Hospital São Marcos. Mas foi esse médico de Mineiros, o Suail Rahal, que teve a ideia de investimento em hospital para Iporá, de uma forma que ficaria para sempre. Era o final da década de 50, mais precisamente em 1959. Nessa época, o jovem Humberto Leão Veloso estudava medicina em Belo Horizonte. E, em Rio Verde, seu pai, Jesuíno Veloso, vislumbrava um futuro profissional para o filho e, por isso, ajudou Suail a comprar em Porá um imóvel que era uma pensão que ficava na esquina da Avenida Pará com a Rua Esmerindo Pereira.
Jesuíno planejou que seria um futuro hospital ali para o seu filho trabalhar. De imediato, o médico Suail entrou em ação e adaptou aquelas dependências de pensão para se tornar, de fato, um hospital. William José Alves, que se formara em Curitiba, veio em seguida. 2 anos depois, o irmão de William, Vanderlan José Alves, formou-se e veio juntar-se ao grupo. Esses 2 irmãos, o William e Vanderlan, tinham uma origem em Cachoeira de Goiás, onde o pai teve negócios e depois teve comércio em Campinas, ao lado de Goiânia. O pai deles era o respeitado senhor Honório José Alves, que foi um dos fundadores da Igreja Batista lá em Campinas. Naftali Menezes, o César, o doutor César, veio depois, veio em 1963. O nome evangélico, então adotado, era inspirado na vida religiosa daqueles jovens médicos. E o texto segue, o texto é longo, está nesse livro contando sobre o surgimento do Hospital Evangélico em Iporá. É uma história que dá saudade, né, dona? Sem dúvida. Para quem chegou e viu essa pensão e perguntou para o César, cadê o hospital? Ele disse, é aquele lugar onde nós estávamos parados. Ele imaginava encontrar um hospital pronto. Não, ele já conhecia tanto o hospital aqui, porque já tinha vindo aqui. Mas eu fiquei surpresa, né? Ainda mais que a gente veio de Curitiba, uma realidade bem distinta daquele tempo. Mas foi uma bênção, porque a gente viu tanto o hospital crescer, quanto a cidade crescer. E isso é maravilhoso. Meus filhos todos nasceram no hospital evangélico, e os dos outros médicos também. Meus netos também nasceram no hospital evangélico. E minha bisnetinha também nasceu no hospital, a neta da Luciana. Então, a gente tem um amor muito grande, né? Porque tinha só os 4 médicos, depois eles trabalharam 40 anos, aí abriram a sociedade para os outros, porque já estavam cansados, né, da lida. Mas hoje nós temos um hospital muito bom, com muitos médicos e muitas especialidades, e formam uma família, né? Uma família hospital evangélico. Então, para a gente que chegou assim tão cedo e que viu que em frente ao hospital tinha uma praça, aliás, hoje é praça, naquele tempo era um cerradinho, né? Onde amarrava os cavalos, porque não tinha carro nesse tempo, era carroça e carro de boi, ou cavalo mesmo. E a gente participou da cidade crescendo, e se desenvolvendo, e é maravilhoso. Eu sou paranaense, mas eu estou aqui há 62 para 63 anos, então eu sou mais goiana aqui que paranaense. É isso aí, revivendo a Iporá daquele tempo. Mentalizem aí, amigos internautas, vocês que nos acompanham, mentalize aí, na Rua Esmerino Pereira, esquina com a Avenida Pará, ali do lado de cima, no cantinho, tinha uma pensão pequena, que se tornou um hospital. Esse hospital é hoje o Hospital Evangélico de Iporá. E a senhora vive o dia a dia do hospital, está sempre ainda convivendo por ali, né? Sim, a Luciana é médica, né? Então, ela foi para lá. Dos médicos pioneiros, só a Luciana. Depois, já dos netos, já temos netos dos outros médicos também, que são médicos também, né? Inclusive, o meu neto, filho do Leandro, é médico. Então, a gente vê crescendo. Mas daquela turma que a gente vê que está no hospital, muitos são filhos de Iporá. E isso é uma coisa boa, né? Eles vão, estudam e voltam para trabalhar aqui. Não somente os médicos, mas nós temos aqui tantos, né? Engenheiros e agrônomos e dentistas e advogados, filhos de Iporá. Então, Iporá é uma cidade que ela é muito querida. Exatamente. Por todos nós. Exatamente, e Dona Elza, o Hospital Evangélico agora recentemente fez aniversário, 66 anos. E teve ali uma festividade e a senhora gravou lá uma entrevista, fez uma live lá,
deu um depoimento, e esse depoimento ficou bastante receptivo em Porá, fez um grande sucesso o depoimento da senhora. Nós vamos reproduzir agora aqui o que a dona Elza falou. Vejam aqui agora essa mensagem dela sobre a história do Hospital Evangélico em Porá. Eu sou natural do Paraná, da cidade de Paranaguá, mas depois eu passei a minha infância em Antonina, outra cidade do litoral, e a adolescência e a juventude em Curitiba. César era goiano, de Cristalina, mas foi criado em Goiânia, mas foi estudar medicina em Curitiba. E como nós somos da Igreja Batista, nos encontramos lá. Casamos em dezembro de 62 e viemos para cá, no dia 4 de janeiro de 63. Nós casamos em dezembro. Ele me contou tanto da cidade, que era pequena, que era poeirenta, que não tinha conforto nenhum, porque aqui a água era da cisterna, cada um tinha a sua, a luz era de lampião, tinha uma usina pequena que fornecia energia, mas tudo era assim, o ferro era a gás de passar roupa, a geladeira era a querosene, né? Então uma realidade bem distinta do que eu estava acostumada lá em Curitiba. Mas eu vim sabendo. E quando eu cheguei até não achei... E ele falou que a gente ia morar numa pensão. Que essa pensão não tinha fogo, que tinha aranha e tal. Pintou o quadro bem feio. Mas graças a Deus, quando nós chegamos aqui, nós fomos acolhidos pelo Dr. Vanderlan, que estava indo para Curitiba para ficar 3 meses para fazer também um estágio num hospital de medicina. E nós ficamos 3 meses na casa dele, depois ele veio, o Dr. William foi, e nós ficamos mais 3 meses na casa dele. Mas quando eu cheguei aqui em Porá, o aeroporto era só a estrada, né, de poeira. E a casa do aeroporto era um rancho de palha. A coisa era muito restrita aqui. Tinha o carro dos médicos, que era Rural Willis. Eles diziam tração nas 4 rodas, porque a enxurrada e os buracos eram muitos. A praça do trabalhador em frente ao hospital era um bosquinho de árvorezinhas, onde o povo que vinha amarrava os cavalos, as carroças, porque não tinha transporte nenhum. Era cavalo, carroça e carro de boi. Então essa era a realidade daqui de Iporá, né? E tinha a Rua do Comércio, lá embaixo, que era a Rua 15, com algumas lojas. A principal era a Casa Silva, naquele tempo. E o hospital também era uma casa, parece lá perto da Praça da Rodoviária. Depois ficou nessa pensão, e essa pensão ali eles foram alargando e comprando ali as casas para os médicos e também alargando o hospital. Porque o hospital, ele começou com o tio do Dr. Humberto, Dr. Suail. E ele era da igreja presbiteriana e o sentido era esse mesmo, de formar um hospital evangélico para levar avante o evangelho de Cristo mesmo, né? A igreja presbiteriana em frente ao hospital, aquela igreja que tem ali, eles faziam parte. Quando nós chegamos também, nós fazíamos também parte da igreja presbiteriana. Depois é que nós organizamos a nossa. E a gente veio crescendo com a cidade e amando a cidade. Então, quando nós chegamos, que o Dr. William foi nos buscar no aeroporto, e os dois conversando, e eu conversando com a Rita, a esposa do William, que estava com a nenezinha, nós conversando e eles conversando do hospital, e aquela conversa. Aí parou num lugar lá, e eles conversaram, depois eles nos levaram na casa do Dr. Vanderlande, e nós íamos ficar. Quando chegou lá, eu disse: cadê o hospital que vocês tantos conversavam? Ele dizia, aquela casa. Era uma pensão. Então, era uma realidade assim muito pioneira, né, para eles. Mas quando nós chegamos aqui, já estava a Rita com o William, já estava o Vanderlan com a Duna, e já estava o Dr. Humberto com a Claudete, esposa dele, né?
E eles se uniram e foram. O César teve sempre esse interesse de construir. Aliás, ele queria era engenheiro, mas depois ele achou que, sendo médico, ele ia servir melhor. E assim foi. E à medida que a gente foi crescendo, depois compraram uma casa e ficamos todos na quadra do hospital. Então tinha o Dr. William, o Dr. Humberto, o Dr. Vanderlan, e virando a esquina era a nossa casa, tudo ali. E os nossos 17 filhos foram criados juntos, né? Depois o Saulo formou, que é meu sobrinho, ele é sobrinho ele é filho do irmão do César. Mas eu gostaria que vocês estivessem recebendo também a homenagem que nós estamos prestando ao Dr. Humberto no coração de vocês. Muito, muito, muito obrigado. A dona Elza por ter sido pioneira e a Luciana por estar honrando o nome do seu pai na profissão que escolheu. Obrigado. E ele veio para cá e ficou todo o tempo aqui com a gente, né? Também criou família. Então nós criamos nossos filhos. Todos os nossos filhos são nascidos aqui, de todos os médicos. E o hospital foi crescendo junto com a cidade. Aliás, o hospital era o centro. Era muito interessante. Então, como o hospital tinha motor e tinha luz, de noite todo mundo vinha para visitar os doentes, e mesmo vinha, porque era um ponto de referência ali, né? E aquela praça que antes era só cheia de arvorezinhas de cerrado, se tornou um pátio, onde mais tarde vieram circos e parques, principalmente nos tempos de festa. E era a alegria do povo. Mas depois nós recebemos o asfalto, recebemos a luz, e a gente foi crescendo junto com a cidade e o hospital também. E o hospital era um lugar de referência. Então chegava gente esfaqueada, gente baleada. Aí começava com a luz do motor, o motor pifava, ia para os lampiões, mas eles nunca perderam ninguém. Sempre Deus abençoou muito e eles foram felizes em tantas coisas que eles fizeram, né, para salvar pessoas. Inclusive eu assisti algumas cirurgias. Então uma vez chegou um homem esfaqueado e eles abriram aquelas tripas tudo de fora. E eu dizia assim para mim: eu quero ver eles colocarem de volta tudo aqui. Mas eles colocaram e essa pessoa foi salva. Muitos acidentes, muita coisa assim, que eles foram muito felizes em tudo que fizeram. E mesmo os que chegaram depois, né? Foi o Saulo, foi o Ézio, depois o Celso. O Saulo e o Celso já se foram, não é? Então a gente vê que continua sendo uma família hospital evangélico, né? Tanto dos médicos como das enfermeiras, dos ajudantes, de secretárias, de um modo geral todo o pessoal é um pessoal que forma uma família mesmo. A gente vê as pessoas antigas, quando eu falo, né, que é o Dr. César, ele foi meu médico, meu filho nasceu nas mãos dele. Então a gente vê o carinho das pessoas por esses médicos antigos. E os que foram vindo depois também entraram no mesmo ritmo, né? E eu espero que os que vão chegando vão entrando no mesmo ritmo desse acolhimento, desse amor, né? De parceria, de cuidado de um com o outro. Eu penso que essa geração nova, que tem a geração intermediária, mas já tem uma outra nova, né? Que essa geração nova, ela precisa ter amor aonde ela está. Porque se ela está se desenvolvendo, é porque ela está naquele ambiente. Então esse ambiente deve ser um ambiente de fraternidade, um ambiente de respeito, de acolhimento, para que eles possam se desenvolver, assim como estão desenvolvendo o hospital nesse sentido, né? Porque é um nome que precisa ser cuidado, né? O nome que precisa ser cuidado é o Hospital Evangélico. E ser ético em tudo, porque as pessoas que vão para o hospital, elas já estão doídas, estão carentes, elas necessitam que sejam acolhidas com paciência, com amor e não com descarte. Então há necessidade desse olhar humano sobre as pessoas e desse olhar de ver
a estrutura como sendo sua própria casa, porque aí vão trabalhar em harmonia e cuidar daquilo que tem. Porque a gente pensa assim, nossos filhos todos nasceram no hospital, todos eles. Meus netos todos nasceram no hospital, né? Tudo que a gente precisa, a gente tem ali. Então, o hospital é uma bênção. Portanto, está aí a mensagem no aniversário do Hospital Evangélico de Iporá. E no meio da mensagem, a participação da Dona Elza, uma publicação aí no Instagram, que nesses dias repercutiu muito, com o povão aplaudindo a Dona Elza na mensagem dela na questão do hospital. Dona Elza, a gente vai encerrar aqui o nosso bate-papo, foi muito bom receber a senhora, repercutir mais uma vez o vídeo do hospital, ouvir a senhora falar aí do surgimento da igreja, do surgimento do hospital, a participação da senhora na comunidade. Receba aí o nosso aplauso por tudo de bom que a senhora tem feito pelo nosso povo de Iporá. Eu aqui agradeço a oportunidade de estar aqui. E quando eu me lembro que começamos, como quem diz, do zero, né, e ver Iporá tão bonita, tão cheia de gente e tão cheia de carro, é maravilhoso ver o progresso. Eu agradeço essa oportunidade a você e a todos daqui. Que Deus possa abençoá-los. Obrigado, Dona Elza. E algo mais que a senhora queira falar, principalmente sobre, por exemplo, a programação. A senhora falou algo aí sobre a programação semanal da Igreja Batista em Iporá. Se quiser falar um pouco mais detalhadamente sobre como é a programação nos dias da semana, para que o povo possa participar. Nós temos no domingo pela manhã, 8:55, a Escola Bíblica Dominical, com todas as idades, em todas as classes, com professores. E à noite de domingo nós temos o culto às 7:30. Na terça-feira nós temos a reunião das mulheres de tarde e uma reunião de oração nos lares à noite, às 7:30. Na quarta-feira, que é hoje, nós temos culto de oração e ensino da palavra. Na quinta-feira nós temos a reunião de todos os ministérios de embaixadores, mensageiras do rei, homens, mulheres e as crianças pequenas. E no sábado tem a mocidade também se encontra à noite. Então, nós temos uma semana todinha de atividades, né? E, às vezes, tem assim, retiros. Nós tivemos retiro da mocidade aqui em Iporá, tem retiro das mulheres que teve em outros lugares, onde tem acampamentos. E a gente está sempre em movimento, mas todos são bem-vindos. Nossos cultos noturnos são todos às 7:30 e no domingo é às 9:30 da manhã. Todos são bem-vindos para ouvir a palavra de Deus. Então aí a gente ouviu hoje aqui a participação da senhora Elza Rose Cardoso Menezes. Foi a nossa entrevistada, ela como liderança da Igreja Batista em Iporá. Foi bom ter a participação dela aqui, eu convidei, ela aceitou vir, fiquei feliz de ter vindo. E, dona Elza, a gente, quando sempre termina aqui os nossos bate-papos, as nossas entrevistas, sempre nas terças e nas quintas, com as pessoas que vêm aqui, sempre que termina a gente entrega um presentinho, uma lembrancinha para quem é que vem. Com a senhora não vai ser diferente. Aqui dentro tem 2 lembrancinhas para a senhora, que são presentinhos personalizados pelo Oeste Goiano, quer dizer, levam o nome da senhora aí, tá? Obrigadão por ter vindo. A gente encerra aqui o nosso bate-papo. Nós estaremos de volta na terça-feira. Até lá, um abraço a todos.